Fala galera, estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast. Continuando aí nessa pegada aí de responder umas perguntas, né? Nós vemos durante essa semana aí algumas dúvidas frequentes que vêm ocorrendo e nós vamos juntando, fazendo algum né, apanhado aqui para a gente poder estar tentando ajudar, compartilhando com vocês a nossa experiência sobre esse determinado assunto. Vamos lá, Lívia, dar início? Bora. Primeira pergunta. Por que tanta gente acha que precisa comer como fisiculturista, mas treina como iniciante? Então, a palavra fisiculturista é muito interessante, né? Muitas pessoas ficam tentando copiar o que atleta faz, né? Mas não faz nem a metade do que eles fazem. Então, um grande erro começa aí, né? Eu acho que a pessoa normal não tem que copiar a rotina de um atleta, porque o nome já fala atleta. Então, ele está dedicado 100% àquela situação. E hoje eu vejo que fisiculturista é uma das mais difíceis, né? Competição para almejar uma vitória, né? Que requer muito do atleta, tanto de alimentação, dedicação, psicológico, Treino, né? Porque requer treino, requer pose, requer vários requisitos. Então as pessoas acham muito legal, acham interessante, mas acaba errando, né? Querendo copiar a rotina de um, né? Que não tem nada a ver com a rotina do próprio em questão. Então eu acho que tem que desinvocar disso, né? Porque ele não vai conseguir fazer um treino na mesma pegada, ele não vai conseguir comer na mesma pegada, ele não vai conseguir organizar a sua rotina na mesma pegada. Então eu acho que isso tem que tirar essa ideia errada da cabeça, né? Quando não tínhamos tantas informações, era até interessante nós usarmos como parâmetro. Mas de uma época para cá, que a informação está na nossa cara praticamente o tempo todo, eu acho que não tem essa necessidade. Exato. Treino de segunda-feira é obrigação ou desculpa para aliviar a culpa do final de semana? Pois é, isso é muito irônico, né? Que nós percebemos que a academia na segunda é impossível, né? Superlotado, desde as 5 da manhã até no final da noite. E é muito interessante porque se pararmos para pensar, o corpo não sabe que é segunda, que foi sábado, que foi domingo, né? Então quem erra é a sua cabeça. Foi a sua cabeça que errou. O corpo só está tentando resolver a cagada que você fez. Então isso é muito irônico. Você não treinar sábado, domingo, aí segunda você querer descontar tudo, e não é assim que o corpo funciona, não é assim que ele responde. Pelo contrário, ele vai responder totalmente contrário ao estímulo que você está mandando. Porque você veio 2 dias sem treino, você não teve gasto calórico. Você jogou muita ingestão calórica. Então, no outro dia você vai lá e come pouco, porque certamente está de ressaca, ressaca moral, ressaca de cachaça, porra toda. E aí diminui, né, a sua ingestão calórica e aumenta o gasto calórico. Então o corpo fica sem entender nada. Então ele vai tentar o tempo todo agir para ir desfazendo esses erros que você está fazendo. Então vai gerar retenção, vai gerar... pode gerar um apagão em você, pode gerar vários requisitos, menos o que você espera, né? Que é pagar a conta de sábado e domingo. Certo. Por que tem tanta gente harmonizada com shape de natural mal treinado? Então, isso é o que mais acontece, porque as pessoas depositam todo
deposita todo o processo em cima Hormônio. do hormônio, né? E o hormônio, como nós já falamos aqui várias vezes, eu sempre repito, que ele é um dos 10% de 100. Então, de 100%, 70% é a dieta. Então, você tem que pôr na sua cabeça que 70% da mudança corporal está na dieta. 10% treino, 10% descanso, 10% entra hormônio, suplemento, etc, etc. Só que aí o cara coloca o hormônio como 80%. Coloca aí 10% da dieta e 10% do treino. Aí fica tudo errado. Então, por isso o cara não tem resultado. Tem muito colateral, pouco anabolismo e acaba ficando com aquele shape que, se não tivesse tomando, talvez estaria até melhor. Verdade. Quantas vezes por semana alguém comum realmente precisa treinar para ter resultado de verdade? Então, isso é muito individual, né? Mas nós precisamos perceber que é o limite, né, do seu corpo, juntando as suas atividades diárias, né? Então, se a pessoa já tem uma atividade diária que é pesada, nós temos que ponderar isso. Não é o excesso do treino que vai fazer você chegar no objetivo esperado. E se também a pessoa quer conciliar outros esportes, a pessoa gosta de um futebol, a pessoa gosta de um futebolzinho ali, não sei o quê, então a pessoa tem que ponderar. Não é a quantidade que vai fazer ela chegar no objetivo dela mais rápido. Então nós precisamos ver isso, né? Ou treina dia sim, dia não, ou treina 3, descansa 1 e treina mais 2. Então tem várias formas de montar isso de acordo com a individualidade de cada um, né? A rotina de cada um. Mas nunca esquecer que é necessário descansar e que o descanso é tão importante quanto o treino, porque o descanso é o momento em que as células, né, estão se recuperando, e nesse momento de recuperação é onde há o aumento do volume muscular, porque nesse momento é como eu expliquei, como se estivesse passando a fita isolante onde houve aquela ruptura muscular. Então, esse momento que é o momento que cresce. Então, o descanso é importante. E se você acumula, você negligencia o descanso e acumula o cansaço, acaba que você pode chegar até no overtraining, onde acaba perdendo massa em vez de ganhar. O problema é o metabolismo ou a pessoa que não faz nada certo há anos? Pessoa que não faz certo há anos, porque o metabolismo ele trabalha de acordo com os estímulos que você dá. Então, quando a pessoa chega, nos apresenta a forma de que ele está se alimentando, nós percebemos que por causa dessa forma de alimentação, comendo 1 ou 2 vezes ao dia, está deixando esse metabolismo lento. Por que está deixando esse metabolismo lento? Porque ele está fazendo pouca refeição, não está batendo a quantidade calórica necessária por dia. Então o corpo desacelera, né? Fica lento para gastar menos energia. Então a matemática é simples. Então, para mim poder acelerar esse metabolismo, eu tenho que aumentar a quantidade de alimentação para me dar mais energia para esse músculo, para esse corpo, e eu tenho que fazer esse corpo entrar em atividade, eu tenho que fazer ele gastar caloria também. Então, não é só da comida, também não é só treinar. Tem que haver um equilíbrio, né? Um balanço para que acelere esse metabolismo. E tem gente que treina muito e não come, tem pessoas que comem muito e não treinam tanto que precisa, e todas essas situações vai deixando que esse metabolismo não entra naquele platô favorável, né? Que é ficar balanceadinho, trabalhando a favor. E tem aquela coisa, né, também quem come pouco, acaba que o metabolismo, não, a gente fica mais letárgica, né, até para reagir, para conseguir fazer outras coisas, dificulta. A situação do letárgico, né, é baixar demais o carboidrato, né? As pessoas acham que o carboidrato é o vilão, baixa demais o carboidrato, achando que é ele que está engordando, e aí acaba ficando com essa situação letárgica, porque o cérebro também precisa do carboidrato. Uhum. Então, quando a gente diminui demais
o corpo vai jogar onde ele mais precisa, né? Então, se o músculo precisa para movimentar e não deixar você cair, por exemplo, então ele vai jogar o pouquinho de carboidrato que você consumiu para o seu músculo. E aí os outros, é, as outras, Órgãos. os outros órgãos, outros lugares que precisa também desse carboidrato, vai ficar em déficit. E aí ele vai ficar lento, vai ficar ali, né, sem a energia que ele precisa para desenvolver, para exercer a sua função correta. Se você só treina o que gosta, é por isso que seu shape não muda? As pessoas gostam de treinar mais aquele músculo que dá aquele pump, aquele que tem mais, que desenvolve mais, que ele sente mais prazer em treinar, né? Cada pessoa tem um músculo, um grupo muscular que desenvolve melhor, que tem mais facilidade, né? Ou é um de empurrar ou de puxar. Então, geralmente as costas desenvolvem mais, ou um peito desenvolve mais, ou uma perna desenvolve mais. E esse músculo dá um prazer maior nele de trabalhar, né? E acaba que as pessoas gostam de treinar mais esses músculos, porque sente um pump melhor, sente maior prazer ali de treinar, porque ele se sente bem treinando aquele músculo. E os outros, como dá uma dificuldade maior, ele acaba deixando de lado. Isso acontece muito com o homem treinando parte inferior, deixa glúteo a desejar, né? Não treina a perna na intensidade que precisa, na quantidade de vezes na semana que precisa, e assim sucessivamente. Treinar com intensidade. Você está suando ou realmente estimulando o músculo? Então, isso é muito... nós precisamos entender o que é intensidade, né? Não é eu ir lá e pegar um excesso de carga que vai fazer eu estar treinando certo. Não é eu ir lá e fazer muitas séries, muitas repetições ou vários exercícios para o mesmo grupo muscular que vai me dar esse estímulo que eu preciso para realmente estar desenvolvendo esse músculo-alvo, né? A gente, na nossa área aqui, na área, a gente chama de consciência corporal. A gente temos que, a partir do tempo, e desenvolver uma consciência corporal para conseguir dar o estímulo naquele músculo-alvo. Se eu estou trabalhando o peitoral, eu consegui fazer todos aqueles todas aquelas estabilizações, né? Abaixar um pouco o cotovelo, um pouquinho mais baixo que o ombro, né? Fechar a escápula, trabalhar todos aqueles grupamentos, contrair o abdômen, para que eu possa trabalhar somente o peitoral e sentir esse estímulo vindo somente para o peitoral. Agora, se eu não consigo fazer essa estabilização, eu acabo usando muitos grupos musculares que não era para estar usando, como ombro, tríceps e etc. Acabo pegando uma carga maior do que eu poderia e eu posso, assim, estar me desgastando, estar transpirando muito porque eu estou fazendo muita força desnecessária, mas não desenvolvendo, né, o músculo alto que seria o peitoral. Então, isso acontece muito. Então, isso nós chamamos de falta de consciência corporal da pessoa conseguir jogar o estímulo no músculo-alvo, né? Então, ele acaba utilizando vários grupos musculares para trabalhando aquele grupo-alvo e não dando o total estímulo que precisava. Então, ele excede a força, ele usa mais outros músculos, fazendo ele nós chamamos de... Porque quando ele começa a usar vários músculos, faz força Outros músculos. ele começa a utilizar mais músculos para executar aquele exercício que seria exclusivo ao peitoral. Então, ele aumenta a força, ele aumenta a carga, todo esse processo faz ele transpirar mais, gastar mais, porém não tendo o efeito que seria, né, aquele pump no músculo-alvo. Treinar cansado ou descansar? Como saber o limite entre preguiça e overtraining? Isso.
Eu comecei a falar aqui aquele momento, né? O overtrainer é quando nós vamos fazendo um acúmulo, vamos acumulando essa falta de descanso, né? Então eu não dou descanso para os músculos ali para recuperar e eu vou acumulando uma recuperação que aí chega ao momento que o corpo... É um apagão. Não, ele não dá um apagão, ele acaba degradando esse músculo. Porque eu não dei o devido descanso para a recuperação desse músculo. Então, assim, nós falamos que a gente treina empurra, puxa e inferior. Então, vamos dar o exemplo. Ele treinou peito e ombro. Né? No outro dia, ele treina costa e posterior de ombro e trapézio. No outro dia, ele treina perna. Aí depois ele vai treinar braço. Braço, querendo ou não, ele vai utilizar ali o ombro, o peito, e a gente não sabe se o corpo dele é um corpo que se recupera com 24 horas, se é um corpo que recupera com 36 ou com 48, porque depende muito de indivíduo para indivíduo. Então, dependendo desse corpo, seria interessante ele dar uma pausa aqui nessa quinta e treinar na sexta para ter realmente o descanso. Então, pode ser que esse excesso de treino, de carga, de estresse, vai gerando um acúmulo e ele não tem um descanso e venha dar esse overtraining, que é a degradação do músculo. Ele entrar no catabolismo e já não conseguir desenvolver mais esse músculo e acabar perdendo em vez de ganhar, pelo excesso de treino. Né, pelo excesso né? Então, pode ver que tem pessoas que quando a pessoa está entrando no overtraining, ele até fala, não, mas eu não estou rendendo no treino, está fadigado. Por quê? Porque você não descansou e deixou o músculo fazer a recuperação que ele precisava. Aí quando você fala assim, não treina hoje não, dá um descanso, faz no máximo um cardio. Aí a pessoa vai no outro dia treinar, ela está bem melhor condicionada, está bem melhor recuperada, o treino rende mais. Então, é onde nós batemos na tecla que descansar também é treino. Descansar também faz parte do treino, entendeu? Então, como o corpo não sabe que existe sábado e domingo, esses 2 dias de descanso acaba que dá uma quebrada ali nessa montagem desse treino. Então, a gente tem que ter essa situação, né? Igual tem gente, eu quero treinar 5 vezes. Aí dá 2 dias de descanso. Então, teoricamente, seria melhor dar um descanso quinta e domingo do que sábado e domingo. Entendendo? Então, se você pensar na questão de descanso muscular, seria melhor para o músculo. Né? Você entende? Agora, já a preguiça não. Preguiça é pouca vergonha mesmo. A preguiça é você chegar do serviço. Quando é preguiça. Você chega do serviço ali, você senta no sofá para tirar o sapato ali, dá aquela jogada pro lado, já era, pai. Olha lá, uma série academia. Série. Aí isso é preguiça mesmo. Agora, o overtraining não. O overtraining é você não conseguir ali. Você vai para academia, você está esgotado, está fadigado, não rende, não consegue. Por quê? Porque o músculo já não está respondendo mais. O corpo entra ali na emergência e fala assim, não vou dar mais estímulo aqui porque está sem condições, está tudo aqui fodido, está precisando de recuperação. Ficar 3 horas na academia é dedicação ou pura enrolação? Pura enrolação. E eu já falei isso aqui, a galera vai pra academia hoje e acha que a porra da academia é shopping. Fica lá batendo papo, grupinho. Nunca vi isso, cara. Ontem eu tava... essa semana eu tava vendo um grupinho de menino que saiu do colégio, foi pra academia, parou do lado do aparelho ali, ficou assim, conversando. Assim, eu marquei, eu dei... ficou 25 minutos conversando. No meio da academia, entre 2 aparelhos, juntou ali 4 adolescentes que acabou de sair da escola e parou no meio da academia e ficou batendo papo. Falei, porra, você tá entendendo? Aí depois tem gente que me manda aqui nas minhas redes sociais, eu vou lá para desestressar. Eu vou lá para
Uai, não, a academia não é para desestressar, não. A academia, pelo contrário, é para gerar um estresse muscular. A academia não é para brincar, não. A academia não é shopping, é lá bater papo, passear, não. Desfilar a sua roupinha nova que você comprou na feira, não. A porra da academia é para você ir treinar. Você quer a porra do resultado, você tem que ir lá e fazer um negócio bem feito. É porque vem com aquele mimimi, eu vou lá para descontrair. Não, parceiro, você quer descontrair, vai para outro lugar, vai para o boteco, vai para outro lugar, não vai para academia, não. Não vem com esse mimimi aqui nas minhas redes sociais, não. Você não tem o que falar, conversa com sua mãe, conversa com seu pai, não vem falar merda na minha rede social, não. Lá não é para isso. A mesma coisa é você pagar para ir fazer um curso e ficar conversando com o cara do lado. O que adiantou, meu parceiro? Você quer fazer amizade? Entra aí nessa porra na rede social e faz amizade. Aí você paga caro para fazer uma pós-graduação, ou para fazer um curso, ou para fazer um preparatório. Aí você vai lá pro fundo, senta no fundão e fica conversando com o cara do lado. O que adiantou? Isso serve para sua vida inteira, chefe. Se você for estudar, se você pagou para fazer uma faculdade, ou você vai lá para brincar, para conversar, para fazer amizade, você não vai ser bom profissional, você não vai render. Você está entendendo? Se você for trabalhar, você arrumou um serviço, mas você está ficando lá no corredorzinho, lá, fofocando, conversando fiado, falando mal do seu patrão, você não foi para trabalhar. Então, isso serve para sua vida inteira. Então, tudo na vida você tem que fazer bem feito para você ter êxito. Então, não adianta você vir aqui, eu vou lá para desestressar. Não, irmão, você quer desestressar? Vai para outro lugar, vai no psicólogo, arruma um psicólogo para você conversar com ele. Mas na academia, não. A academia você tem que ir para treinar. Você pagou a academia para você treinar. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que ir lá e desenvolver o seu treino e ir embora para sua casa. Não é para ficar... você nunca teve síndrome de não sei o quê. Não, sei o quê. Não, irmão, não é lá que você cura a sua síndrome. Lá você pode ir lá, fazer sua esteira, gastar e liberar endorfina. Ótimo. Mas para bater papo, não, irmão. Bater papo, chama a vizinha da sua casa e conversa com ela. Não vai para academia, não. E também não vem no meu aqui Instagram falar, no meu WhatsApp, no meu redes sociais falar que você não sabe o que é isso. Não, eu sei o que é e eu sei o que eu estou falando. Por isso que eu estou aqui falando. Só porque o shape da influencer é bonito, o treino dela realmente serve para você? Pois é, a pergunta que eu sempre faço para todos os meus alunos. É bonito mesmo? Você já viu essa influencer de perto? Você já viu ela pessoalmente? Né? Porque rede social é maravilhoso, né? Rede social é tudo muito lindo, né? Você vê cada fake news lá que é brincadeira, né? Você vê a fotinha lá, é linda. Você vê ela postando, é lindo, porque ela usa efeito, ela usa Photoshop, ela usa isso, ela usa aquilo, editor não sei o quê, editor da não sei o quê. Então, assim, faz a pose, faz a melhor... né? Melhor lado, melhor ângulo, melhor isso, luz. Melhor... Então, entendeu? Agora, realmente, ela tem shape? Realmente ela tem essa qualidade? Realmente ela tem essa beleza para te passar? Realmente o corpo dela tem esse shape? Você já viu essa influência de perto? Ela é do mundo fitness? Ela banca o negócio? É isso que as pessoas têm que ver. As pessoas chegam muito lá no consultório, eu quero ter o corpo dessa fulana. Falei, primeiro, você já viu essa fulana pessoalmente? Ela é isso aí que você está vendo? Você seguiu ela? Você viu a rotina de vida dela? Você vai fazer o que ela faz? Você vai fazer como ela faz? Você vai fazer da forma que ela faz? A pessoa chega, eu quero ser Juju Salimene. Beleza, meu parceiro. Você sabe quanto tempo que a Juju demorou para ter o shape que ela tem hoje? Você sabe como que é a rotina de vida dela? Você sabe qual que é a dedicação dela? Você sabe isso. Você sabe a grana que ela gasta? Então, você tem todos esses requisitos para fazer e chegar a acontecer, né? E não tem mimimi, né? Uai. Porque tem pessoas aí que se manda dieta e dá 3 dias, não dou conta de comer isso. A Juju Salimene, às vezes, está lá comendo 70 gramas de carne moída 3 horas da tarde. Exatamente. Não, e coloca lá a abóbora. Doce no café da manhã. Postou lá fazendo 10 marmitas de abóbora com carne moída. Uai, e aí? Ela vai bancar, vai comer as 10 marmitas, sem reclamar, sem falar nada, sem mandar pro coach dela, olha, eu não tô aguentando mais abóbora. Não, ela vai fazer o que tem que ser feito. Aí a pessoa, você põe 2 ovos, com 3 dias, fala, nossa, tô aguentando ver ovo. Uai, então você deve estar trabalhando numa granja, né? Porque você não tá aguentando ver mais ovo, porque comer você tá comendo só 2, né?
Você nunca passou, comeu 50 ovos num dia para falar assim, nossa, eu não estou aguentando comer ovo. Não, você deve estar trabalhando numa granja, você deve viver dentro de uma granja, porque não aguentar ver mais ovo, você deve olhar para o lado e ver só ovo. Né? Porque é muito irônico, as pessoas, tudo é mimimi, tudo é mimimi, tudo é mimimi. Falando, né? Ela acha que ela tem que mudar a dieta dela todo mês. Aí, na hora que dá o mês, parece que ela para com a dieta antiga. Ela fica te ligando todo dia, toda hora. Ela não respondia o WhatsApp. De repente, ela te manda WhatsApp toda hora. Minha dieta ficou pronta? Minha dieta ficou pronta? Minha nota de dieta já está pronta? Eu falei, mas... A base alimentar sempre vai ser a mesma, né? Até porque os alimentos... Falei, uai, deixa eu te falar. Da sua dieta antiga não mudou nada, não. Vida que segue. Nós vou ver aqui só se tem que fazer alguma alteração. E se você perdeu massa, eu vou ajustar. Se você ganhou, se você não perdeu gordura, eu vou ajustar. Nada mais. A dieta é a mesma. Eu só vou ajustar questão de quantidade. Então, a pessoa tem que tirar esse negócio da cabeça. Tudo é mimimi. Eu já enjoei. Não, que enjoou? Enjoa de quê? Por que não enjoa, não enjoa do sanduíche? Por que não enjoa da cerveja, da cachaça? Não enjoa de nada. Só da dieta. Da dieta toda hora enjoa. Né? Mas dos prazeres da vida não enjoa de nada. Né? É engraçado. É muito... Outra dúvida que teve essa semana de uma aluna nossa. Eu moro no 16º andar. Isso conta como cardio? Ué, depende. Depende. Ela vai descer de escada. Aí ela vai computar. Deu 5 minutos, então você vai subir de novo. Aí você vai gastar 10, deu 15. Se o seu cardio é 30 minutos, você vai fazer 15 minutos. Então você vai subir e descer até dar 30 minutos. Numa intensidade interessante. Aí é interessante essa pessoa que tem essa ideia aí de tudo que faz é um cardio, reloginho, né? Pega um reloginho, o White Shop aí, o Apple aí, não sei o quê, marca lá a quantidade de caloria e banca. Simples. Porque tudo a pessoa quer resumir, né? Na hora de falar, ela chega com uma lista desse tamanho, né? Das atribuições que ela quer. Eu quero mudar isso, quero empinar o bumbum, quero melhorar, tornear isso, fazer aquilo, cintura, vem com uma lista desse tamanho. Aí, mas na hora de fazer, tudo ela quer simplificar. Tudo ela quer resumir. Você fala, faz o cardio, depois do treino lá na esteira. Ela não quer fazer. Ela quer ir embora e fazer. Acha que subir 16 andar resolve o problema. Então, se você acha que resolve o problema, é só você marcar o tempo que você vai gastar para subir 16 andares e a caloria que você gasta. Se for suficiente, relativamente igual ao cardio que eu falei para você fazer lá na esteira, tá tudo certo. E o porquê de marcar? Porque no relógio, quando você faz o cardio, não que ele computa exatamente aquelas calorias gastas, né? Uhum. Não é fidedigno. No entanto, você tem ali uma noção, mais ou menos, para você ter um parâmetro. De limiar. Você vai fazer aquela mesma, né? Aquele mesmo parâmetro ali, porque ele usou os seus... batimentos ali para fazer um cálculo aproximado. Ele usou as suas informações. Então, as suas informações estão ali. Então, no mesmo que você gastou lá na sua esteirinha, é o que você vai gastar lá na sua escadinha. Então, aí você vai fazer ela e vai equivaler. É simples. E outra coisa, também pode ser computado como calorias no final do dia, mas às vezes nem tudo pode ser computado como cardio, porque cardio ele tem uma intensidade, né? Não, ele tem que ter uma intensidade e um tempo mínimo, né? Um tempo mínimo e uma intensidade. Isso. Então, assim, não quer dizer que eu andei, parei, gerou um cardio. Porque o cardio, eu tenho que fazer um esforço para gerar essa melhora do parâmetro. Então, tá aqui meu cardio aqui, de eu viver totalmente sedentário, parado, sentado aqui. Eu trabalho todo dia sentadinho. Aí, o meu cardiologista falou que eu tenho que fazer um cardio porque tá fraco. O que tá fraco? O meu batimento não está correspondendo à frequência que eu preciso. Perfeito. Como eu vou fazer isso melhorar? Eu vou melhorar o meu cardiorrespiratório. Como que eu faço o meu cardiorrespiratório? Eu vou fazer uma caminhada. Aí eu começo a fazer uma caminhada de 30 minutos numa velocidade X. Beleza. O primeiro dia eu vou cansar. O segundo dia eu já vou sentir melhor. O terceiro dia vai sentir melhor. Do quinto em diante eu já vou conseguir fazer sem cansar. O que isso aconteceu? Eu dei uma disposição, eu fiz com que meu batimento aumentasse e meu coração, junto com o pulmão, fizesse
entrar numa situação em que ele precisou melhorar essa hipertrofia, melhorar essa situação. Essa situação melhorou os parâmetros, melhorou o meu batimento, então eu comecei a cansar menos, eu comecei a desenvolver melhor esse cardio, e então eu estou fortalecendo todo esse conjunto cardiorrespiratório. O pulmão está trabalhando melhor, o coração está bombeando melhor o sangue, e isso está desenvolvendo essa situação da melhora cardiorrespiratória. Então, cada vez que eu aumento um pouquinho o tempo e a intensidade, eu melhoro essa frequência com que o batimento é feito, né? Sem exagerar, porque o cardio não pode ter exagero. Quando quando eu quero fazer algo mais intenso, aí já são outras situações. Aí eu vou fazer ou um HIIT, eu vou fazer uma musculação, eu vou fazer um outro tipo de treino. Mas cardiorrespiratório, ele não pode, ele tem que ficar num parâmetro da minha idade, né? Porque eu quero melhorar essa situação de pulmão, coração e, né, frequência cardíaca. As mulheres gostam muito de treinar, de fazer muito cardio, né? Sendo que a partir de uma certa idade, a musculação é o ideal. O que você falaria para essas mulheres? Então, cardio todo momento ele é interessante, né? Porque eu acabei de explicar, ele trabalha a questão pulmão-coração, trabalhando a melhora do cardiorrespiratório. Então, eu fortaleço e melhoro essa situação. A mulher que está chegando ali nos 35, 40 anos, ela tem automaticamente uma queda hormonal e de 35 em diante, a pessoa pode, a mulher, a qualquer momento, ela pode entrar na menopausa, né? Então, temos que entender que é necessário que ela comece uma atividade física, uma musculação principalmente, para que venha a não perder massa muscular, né? Venha a não ter uma osteoporose, venha a não ter uma calcificação óssea, venha a não ter séries, né, de doenças que geralmente começam nessa menopausa da mulher, né? Que é a baixa e a perca da massa muscular, que é a fraqueza óssea, que são todos esses... pode vir um colesterol, uma diabetes, um ácido úrico, uma pressão alta. Então, para a gente tentar, ao máximo possível, ter essas doenças e chegar na velhice o melhor possível, tem que começar a fazer uma musculação. Musculação é o mais ideal, né? Só se tiver algum caso específico que limita ela já, né? Que aí tem que procurar uma outra atividade. Geralmente a mais recomendada, dependendo da situação, é uma hidroginástica. Mas, se ela não tiver nada que impeça, o melhor é ela já iniciar. Passou dos 30, já inicia. Toda mulher tinha que ter na cabeça que tem que iniciar uma musculação. Tem que iniciar. Exatamente. E não é só fazer cardio, não é só aeróbico. É um funcionalzinho, não. É musculação. É ir lá, pegar o pezinho, fazer um trabalho de musculação. Aí eu já não estou falando aqui de estética. Estou falando aqui de qualidade de vida. Né? Para um homem é importante, sim, mas para a mulher é muito mais importante porque ela tem essa situação que já tem pouco hormônios e quando chega, né, depois dos 35, qualquer momento ela pode entrar na menopausa, ainda piora mais ainda. Então, para não deixar ter, né, uma situação que pode ficar bem mais difícil, o interessante é já, né, se precaver O quanto antes, né? precocemente, fazer já esse trabalho, né, da musculação para evitar essa perca da massa muscular, evitar o ganho da gordura, porque na hora que passa aí a pessoa, engordei demais, não sei o quê, eu já não aguento fazer o que eu fazia, já sinto mais cansada. O que aconteceu? Ela entrou na situação, né, começou a ganhar gordura e foi perdendo massa muscular.
né? E aí ela vai ficando pesada, e esse fato de ficar pesado vai sobrecarregando, aí joelho já começa a não aguentar, quadril começa a não aguentar, aí a cartilagem já vai se desgastando, aí vai passando para uma situação, né, de falta de cartilagem, aí entra numa osteoporose e etc, etc, etc. Você pode ver que uma situação vai acarretando a outra, né? Vai indo igual um dominó. Vai acarretando o outro, aí a pessoa já vai ficando lenta, já vai comendo mais, aí começa a ter uma pressão alta, porque tá pesada, porque tá com gordura, aí começa um colesterol, aí começa a diabetes, aí vai. Aí depois Aí entra na medicação, isso. né? Porque cada remédio para uma situação, ela gera um colateral que faz você ter que tomar outro remédio e vai virando. E eu sempre falo que, assim, não é generalizando, mas eu acho ainda que a medicina aqui, principalmente na rede pública, né, ela não trata a causa, né, ela remedia. Então, essa situação de só ser remediado o problema ainda se torna mais um agravante. Porque se o médico fizesse, né, uma bateria de exame e tratasse a causa que fez essa pessoa chegar naquela situação, seria muito melhor e teria uma maior indicação de atividade física para essa pessoa, para essa mulher. Só que como a maioria da superlotação, etc, 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 faz com que o médico tenha que fazer um atendimento rápido. Ele trata os sintomas. Eles tratam ali só o sintoma. Então a pessoa chegou, fez o exame e tal, manda ali no outro médico, não, você está com só colesterol tá alto, passa um remédio para colesterol. Ah, você está com pressão alta, passa um remédio para pressão. Mas nenhum procura a causa dessa situação. Tá entendendo? Então, por isso que tem alguns médicos que são referências e eles se tornam referências. Eles investigam, né? Por quê? Porque ele trabalha de uma forma diferente. Ele trabalha com a investigação do que está causando, que eu acredito que é a melhor situação. Então, quando você investiga o que está causando aquela situação e você vai em cima desse, você não faz essa pessoa fazer o uso indevido e nem o uso constante de uma medicação, né? Mas aí é muitas coisas que entram, muitas coisas que... Sim, acontece muito com a questão do ansiolítico, né? Hoje em dia, os médicos prescrevem, sim, muito ansiolítico sem sequer ver um exame mínimo, né, de vitaminas, minerais do paciente. A pessoa chega ali, conta uma causa, né? Conta uma causa ali e ele... tá com pânico. Tá com isso. Tá com déficit de atenção. Tá com aquilo, tá com aquilo. E assim, não fez nenhuma uma investigação causa, né? Para ver o que está causando isso, para tentar trabalhar aqui na raiz do problema. Então, aí ele acaba passando um negócio para, né, amenizar, dar uma tranquilidade nessa pessoa para ela continuar seguindo. Então, esses são os maiores problemas, né? E quando a gente pede para as pessoas responder uma anamnese, a maioria coloca lá que faz uso de um ansiolítico, faz uso de um remédio ou outro, e talvez, né, muitos tratam TTAH, muitos tratam muitas situações que nem fez, né, não tem nenhum laudo, né, um diagnóstico, com psicólogo, né, para saber se realmente tem essa situação. Então, assim, é bem complicado. Exato. Né? Mas o que eu acho ainda que é o da nossa medicina, o que é mais falho, né? Que tanto que nós podemos perceber que depois da pandemia teve esse aumento nas academias e as pessoas procurando, né, ter uma atividade física mais ativa, porque percebeu que a maioria que era obeso, né, não tiver segunda chance com a pandemia. Sedentarismo, né? Então, as pessoas obesas, as pessoas que tinham um pouquinho a mais de gordura,
assim, sofreram bastante ou até vieram a óbito na questão aí dessa pandemia. Então, as pessoas, né, deram uma acordada e começou a fazer atividade física. Então, para você perceber como que é as coisas. Já deu essa movimentada nas academias de hoje as pessoas ter essa consciência de ter que fazer uma atividade física. Agora, pensa se o médico chega, trabalha com essas mulheres que chegam, né, estão entrando aí nos 35, a pessoa chegou, ela trabalha procurando a causa do problema, certamente ele ia trabalhar ali o seu quadro de vitaminas, que certamente deve estar baixo, e mandar essa pessoa fazer uma atividade física. Assim, 80% seria isso. Mas não, aí a pessoa só trata o que está ali, remedia e manda ir para casa. Aí fica nesse platô. Aí a pessoa fica sedentária, acomodada e tomando medicações de uso contínuo pro resto da vida. Né? Eu tenho um exemplo categórico dentro da minha casa. Né? Meu pai faz uso de vários medicamentos, né? E assim, nunca foi tratada a causa, nunca foi investigada a causa e tá lá, hoje fica dependente de vários remédios. E assim. E se torna literalmente dependente, né? Dependente. Psicologicamente e fisicamente. Então é isso. Batemos mais um papo aqui legal, né? Vou falar aqui novamente, não esqueçam. Quem puder, assista na íntegra o podcast, porque muitas pessoas não entendem quando é só um corte, tá? Num corte é só um minuto, né? Que nós pegamos e jogamos no ar ali, nas redes sociais, para chamar a pessoa a assistir o podcast completo. Então, talvez fique ali com a pouca compreensão do assunto abordado, né? E a pessoa acaba não entendendo e criticando e falando ali sem necessidade, mas o corte é apenas um minuto, né? De um podcast que foi praticamente 50 minutos, 1 hora. Então, nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, toda quarta-feira é postado um podcast novo, um episódio novo. Assista na íntegra. Se você for lá, assistiu o corte, gostou ou não entendeu, vai lá no YouTube, assiste ele na íntegra. Né? Principalmente você, profissional de educação física, que são os que mais criticam, acha-se no direito, né, de criticar. Assim, eu respeito aqueles que comentam, né? Eu não concordo e comento porque não concordo. Isso aí, para mim, está tudo certo. Agora, criticar ninguém pode. Ofender ninguém pode. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é soberano a ninguém para ir lá e criticar. Ir lá e né, xingar, falar besteira, eu não concordo. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ir lá, viu? Achou que tem algo errado? Assiste o podcast na íntegra. Assistiu? Aí você vai lá e faz o comentário, né? Seja um formador de opinião. Obrigado por mais um, tamo junto.